Boa tarde, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que bem. Deixa eu pegar aqui. Livro da mensagem de hoje. Nossa, mas a minha mãe tem tanto livro. Meu Deus, tanto livro. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, Alcione, Wagner, Vivendi, Darlene, todo mundo muito boa tarde. Que dia meio borocochô hoje, não sei se é porque eu tô cansada, acordei muito cedo e dormi muito tarde, meio dubladinho, não sei como é que tá aí pra vocês. Mas quem anda no dia é a gente, né, gente? Tô expulsa preguiça, meio de semana. Sejam bem-vindos. Tenho recados hoje pra vocês. Tenho novidades, olha, novidades que são boas pra quem quer autoconhecimento. Quem quer reforma íntima, melhor dizendo, são conhecimentos profundos que vão despertar sua espiritualidade. Hardcore na veia. Novidade. Tenho indicação de um produto maravilhoso que eu tô usando, a Io Produtos Terapêuticos. Eu trabalho com terapia, mas eu não trabalho com essa linhagem de aromaterapia, mais medicinal, né? Que atua diretamente no físico. Tô usando, tô maravilhada com os resultados, tá? Por exemplo, num dia como hoje, em que eu fui dormir 3 da manhã e acordei 6:30, já fiz prática de yoga, já atendi, eu estaria mais desgastada, não tô, sabe? Pelo contrário, tô bem tranquila, bem serena. Ainda tem algumas regressões para fazer hoje, ainda tem muito trabalho, ainda tem um monte de livro me esperando aqui. Então, eu super indico. Aqui no meu canal tem lá. Eu tô usando esse aqui tem 3 dias. Eu já tô sentindo muitos resultados, principalmente na questão que eu pedi para a terapeuta fazer, das minhas dores relacionadas a TPM, tá? Eu tenho muita tensão na região dos seios, eu tenho dor de cabeça quando vai chegar nessa parte de menstruar. E detalhe, comigo a minha TPM dura de 10 a 15 dias, eu tenho oscilação de humor, e aí isso aqui tem ajudado, eu não tenho tido mais dor de cabeça, tá? Eu tô combinando esse aqui com o desodorante, amanhã na próxima live eu vou trazer o desodorante, eu também uso, e o sabonete agora que ela me trouxe. E gente, é outra vida você usar a medicina natural, né? Extraídos diretamente das plantas, óleos essenciais atuando no seu organismo, é natural, tem a ver conosco, tem a ver com a terra. Fora que, né, a gente trabalha na sustentabilidade do nosso planeta. Tem isso também, né? E a gente não agride o nosso corpo com química. Então, Produtos Naturais, ela tá aqui como minha parceira no meu canal, lá em Parcerias você encontra. Ou então você vai lá e super recomendo. Vamos falar das novidades primeiro? Eu leio a mensagem, falo da novidade no meio, durante, depois, não sei. Não sei. Quem assistiu os stories já sabe o que é novidade boa. Bom, vamos ler a mensagem primeiro. Depois da mensagem eu falo da novidade que eu tenho pra vocês que estão interessadíssimos, 0 custo. Presentão, né? O aniversário é meu, domingo eu faço aniversário, agora que eu me prestei atenção. E eu que tô dando presente pra vocês, olha só. Como é a vida, né? Faz parte. 10 de junho, vamos lá, mensagem. Quem tá acompanhando as lives diárias aqui às 13 horas sabe que esse aqui é o livro de mensagens diárias da Ian Lavazan. A vida vai dar certo pra mim, crescimento, pensamentos para o crescimento espiritual e a paz interior. E esse mês a gente tá falando sobre o perdão, e realmente o perdão, assim, eu tenho trabalhado muitas pessoas com essa questão da dificuldade de perdoar. Então, temos novidade depois da mensagem. Então, vale a pena a gente começar a fazer esses processos de limpeza e acompanhar aqui as leituras que eu faço sempre nas lives antes de iniciar. Ajuda a gente a refletir como que a gente está lidando com o perdão. Então, vamos... 10 de junho. Eu me disponho a me perdoar por não me dispor a provar que alguém
pode estar errado ao meu respeito. Muitos de nós temos no coração um buraco negro que nos suga a capacidade de luta e a alegria de viver. Certamente há dias em que nos sentimos bem e quase nos convencemos de que a vida é boa. Então, sem qualquer aviso, somos sugados para um buraco negro da culpa. Culpa pelo que fizemos ou deixamos de fazer, culpa pelas palavras ásperas, ofensivas, culpa pela omissão, por atos de covardia e submissão. São muitas as coisas de que nos acusamos. E há uma culpa especial. É a de nos acharmos melhores do que os outros nos disseram que somos ou podemos ser. É uma culpa esquisita, mas é real. O buraco negro que existe em nossos corações está cheio de medo, dor, pesar, raiva ou vergonha. É um buraco fundo, tão fundo e largo, que temos medo que ele nos sugue. Infelizmente, é este medo que nos suga cada vez mais para o fundo do buraco. Só há uma forma de sair e ficar fora do buraco negro: perdão. Perdoe-se por todas as coisas cruéis e desagradáveis que pensou a seu próprio respeito. Perdoe-se por todas as vezes que acreditou que era uma pessoa medíocre, mesquinha, covarde, capaz de atos e palavras perversas e ofensivas. Acreditou nisso porque alguém acusou você dessas coisas, apesar de no fundo saber que não eram verdadeiras. Perdoe-se por toda a dureza com que se tratou. Perdoe-se por não ter se tratado com carinho e tolerância, por não ter cuidado dos buracos que existiam em seu coração. Até hoje você pode ter feito coisas para negar, evitar ou ignorar a existência do buraco negro. Hoje, encare o buraco de frente, cuide dele e perdoe-se. Hoje eu me dedico a examinar o buraco negro no meu coração e perdoar-me por tudo aquilo que me permitir ser enterrado lá. Eita, eita, né? Falar o que mais? Cuida do buraco negro aí. Vou falar mais o quê? E voltamos à máxima que a gente fala a semana toda, que aliás, nos exigimos tanto, né, da questão de perfeição, do perfeccionismo, que omitimos de nós mesmos as nossas falhas, não as reconhecemos, principalmente porque não perdoamos. E tem pessoas, eu estava assistindo uma palestra sobre perdão, sobre o auto-perdão. Tem pessoas que são assim, elas já perdoam, é natural, sabe? Passa aquela sensação de traição, de trair a si, de trair ao outro, de decepção, de mágoa, vem, mas é tão rápido para ela, é tão sutil que ela perdoa em seguida. Em seguida, às vezes eu digo no mesmo dia, ou na outra semana, ou daqui a um mês, nem tá lembrando mais daquele fato. Cai no piloto automático. O perdão para ela é assim. Tem pessoas que é assim, que é dessa forma. Olá, Kika, tudo bem? Seja bem-vinda. Liliana, a Mônica, a Nilda, o Pedro, todo mundo que tá entrando, a Dani, Narumi. O Narumi Sushi, Kevla. Eu gosto de sushi. Tô falando que já li a mensagem, que você chegou agora, e agora a gente tá debatendo um pouco sobre o teor dela. E para elas é automático, elas já perdoam, aquilo não faz parte. E tem pessoas que escondem isso, né? Como a Ianla fala no livro, é um buraco negro. Às vezes está tão fundo, tão fundo, tão fundo, que a pessoa acaba se afogando nesse próprio buraco sem entender que isso está prejudicando a ela, né? E aí se faz necessários reconhecimentos da gente olhar quais são as mágoas que ainda estão ressoando, quais são as tristezas que ainda estão nos represando. É importante, né? Hoje mesmo eu fiz uma regressão muito bacana e era essa questão de cortar uma sintonia, de deixar pra lá o que passou, entendeu? Que já vinha de uma outra vida e estava
ressoando ainda nessa, da mesma forma, com o mesmo sentimento, na verdade, né? Assim, situações similares, mas o sentimento era o mesmo ali. E isso impede que a gente avance. Esse não liberar as coisas, não soltar, faz com que a gente fique andando em círculo, né? Na yoga é conhecida como a roda de Sansara, a roda eterna, né? Que gira, 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 a gente faz ali sempre aquelas mesmas repetições de padrões. Se a gente for olhar o karma do coletivo, é isso também, a gente está sempre ali na busca de eclodir uma revolta, uma revolução, uma guerra, ou uma pandemia, algo, a gente está sempre naquele círculo de Sansara. E a gente precisa organizarmos dentro de nós, entrar em harmonia. Tá aí uma frase que eu salvei para criar um post, escrevi ontem. Que é isso, o mundo já está em ordem. O mundo já está em ordem. Nós que precisamos nos harmonizar com o que acontece aqui dentro, com o que ressoa aqui dentro. Nós temos que trazer essa harmonia. E trazer essa harmonia é isso, é se permitir o auto-perdão. Automaticamente você começa a ter uma leveza no perdoar o próximo. E a gente não vive mais trazendo essa energia de raiva, de tristeza, de mágoa, de rancor, de frustração, decepção e tudo isso que vem só para atrapalhar o nosso crescimento como seres humanos e seres espirituais. É isso. Parece simples, né? É desafiador quando você tem que se colocar em prática, muito. Mas você tentar, com certeza você está mais perto de conseguir do que se você não tentar. Você tem que se permitir. E aí tem a novidade, que eu acho que tem a ver com isso que eu tô falando também. Eu acabo sempre, né, puxando os assuntos, emendando. Às vezes eu falo, nossa, como as suas coisas se casam, né? Eu coloquei aqui nos stories ontem, que surgiu ontem essa ideia, depois de um trabalho espiritual que eu fiz, que é uma conexão que eu tô fazendo. E as coisas estão, assim, fluindo e eu tô colocando em prática. Então a proposta é a seguinte, eu criei um grupo, igual eu tenho um grupo chamado Superando Separação só para mulheres. E lá, gente, é cada relato de partir o coração. Mas ali é o que? Eu tô ajudando, apoiando numa egrégora positiva para que as mulheres saiam das situações de abuso, de vitimização, de ficar naquele sentimento de sofrimento e comecem a olhar para suas verdadeiras identidades e se permitam viver uma outra vida além daquelas que elas conseguem enxergar, que tem dor, revolta, raiva, mágoa, ressentimento e tantas outras coisas. E esse grupo foi crescendo desde 2015, esse grupo existe e hoje a gente está indo já para 7.200 mulheres dentro do grupo. Olá, Núzia, Auri, tudo bem, Dani? Sejam bem-vindas. E aí eu criei ontem, elaborei e já coloquei em prática o grupo de regressão terapêutica coletiva. E como que funciona? Você vai fazer parte do grupo, você vai pedir você vai solicitar, né, lá, convite, eu tenho que aprovar, tá? Então, você vai procurar o grupo, vai entrar dentro do grupo e vai fazer parte. Quando você entra, que é aprovado, você já faz parte de uma energia que está trabalhando com aquele grupo. E acredite, é uma energia com 200 mentores, tá? Na minha última regressão que eu fiz para mim, a minha pessoa, tinham cerca de 200 seres espirituais esperando eu fazer alguma coisa. Tipo assim, com a carinha de que, e aí, vamos pôr em prática? E tá bom, né? E assim, equipe médica, tá? Equipe da ala espiritual, da área medicinal. Equipe de cura. E aí, eu coloquei isso em prática ontem e tô convidando, assim, só realmente nas minhas redes sociais. Porque a ideia é que sejam pessoas que estejam abertas para essa reforma íntima. Pessoas que estejam procurando realmente a sua identidade espiritual. Pessoas que estão entendendo o movimento que a Terra está passando e desejam fazer parte desse movimento, de ser seres de nova consciência, seres alinhados com a verdade universal, seres preparados para serem ferramentas divinas, para serem a própria luz no mundo, né? E despertarem para isso.
pessoas que já estão despertas, pessoas que estão despertando, pessoas que buscam esse autoconhecimento, têm sede disso. E a proposta é fazer a regressão coletiva. E aí eu abri essa novidade, então quem me acompanha, me segue, quem tá aqui, tá super convidado a participar. Serão regressões, por até onde que eu sei, semanais, tá? Pode ser que mude lá pra frente, pode ser que mude, mas até onde eu sei serão regressões semanais. Todas as quintas-feiras, às 18 horas, eu vou fazer uma regressão para o grupo. E aquele grupo vai ouvir essa regressão. E a partir disso vai ter os seus entendimentos. Sentou, ouviu? Aliás, você já está no grupo, já está sendo trabalhado. Sentou, ouviu, os processos vão sendo realizados, tá? Do que você precisar se libertar é o que vai acontecer. É sentimento, é cura física, é cura emocional, é cura espiritual. A regressão trabalha nesses âmbitos, todos, tá? A gente faz um alinhamento, a gente chama de reforma íntima. Você vai trabalhar dentro do grupo, você vai ter oportunidade, vai ter acesso exclusivo às coisas que eu trabalho somente no individual hoje. A minha realidade com a regressão é essa, eu só trabalho no individual 1 a 1, tá? Eu lancei recentemente o grupo, né, de regressão terapêutica, que é muito novo esse trabalho, de trabalhar com essas questões em grupo, em massa, mas é o que a espiritualidade está pedindo e eu sou uma serva obediente e eu estou colocando à disposição. Então você vai entrar lá, vai ter todo o material, já tem texto sobre reforma íntima, já tem um vídeo para mim, um vídeo meu explicando. Eu não vou me alongar aqui porque aqui é a nossa live, é o nosso cantinho de reflexão. Mas tem vídeos lá já gravados explicando como que vai ser. Quinta-feira às 18 horas eu faço uma regressão. Na terça-feira a gente bate um papo sobre a regressão. Vou pegar todas as dúvidas que foram lançadas no grupo. Vou responder, vou colocar a minha visão terapêutica, minha visão espiritualista nessa sistemática, de acordo com o que está acontecendo no mundo, e de repente o que eu for falando, com certeza, de repente não, com certeza vai casar com o que você está passando, a situação que você está enfrentando e vai te servir. Eu desconheço a finalidade da espiritualidade na nossa vida é essa, desconheço outro propósito que não seja nos ajudar, nos apoiar e nos fazer caminhar para aquilo, para os alinhamentos que a gente precisa para vir fazer o que a gente se propôs a vir fazer. É dessa forma que eu trabalho. E é isso. Então, o aniversário é meu e o presente é seu. Olha que maravilha. Mari, vai pagar alguma coisa por isso? Não, não vai. É um grupo fechado, é um grupo secreto fechado, tá? Mas ele é visível, você consegue encontrá-lo se você colocar lá. Reforma íntima, regressão terapêutica. Reforma íntima pela regressão terapêutica. Eu coloquei aqui tudo explicado nos stories também. Não consigo mandar convite. Eu não consigo nem convidar as pessoas, elas têm que entrar, realmente, tem que ter esse trabalho. Vocês têm que ter esse trabalhozinho de ir lá buscar e entrar lá dentro. Entrou na minha página do Facebook, foi em grupos, também é um caminho fácil para você chegar lá dentro, tá? O que mais que eu tenho para falar disso? É isso, a primeira regressão acontece agora nessa quinta, às 18, e na terça-feira que vem, tendo ou não tendo pessoas lá dentro, o trabalho vai ser feito, porque, como eu disse, eu sou uma serva obediente, e está em cargo da espiritualidade escolher e encaminhar as pessoas que têm que estar participando dessa egrégora de cura, de limpeza, de ressignificação, que tem como propósito também ressoar aqui no plano em que a gente está, no momento que a gente está, tá? Esse é da finalidade. É ajudar a gente a livrar logo, libertar a Terra desses turvamentos, desses picos, né? E conscientizar mais as pessoas. Como que isso acontece, Mari? Conscientizando, trazendo as pessoas para o foco da consciência, fazendo com que elas olhem realmente para dentro e tomem as atitudes mais assertivas no seu discurso, na sua expressão, na sua maneira de conduzir a sua vida, a vida ao seu redor, enfim. E levem elas para a ação também, mas uma ação consciente, né? Uma ação clara, uma ação com luz. Essa é a novidade que eu queria contar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos sortear o tema de hoje? Vamos? Vamos. Algumas pessoas saíram, eu acho que foi para ir no grupo, espero eu. Vamos ver qual tema a espiritualidade deseja que eu fale hoje para vocês. Vergonha! Ah, que fofo! Vergonha do quê?
Vergonha. Vamos falar então do tema vergonha, né? O que é não a vergonha? O que é a vergonha? Segundo uma leitura reencarnacionista, deixa eu virar pra cá. Eu tô meio torta. Segundo uma visão reencarnacionista, falando já que eu tava falando da técnica, a vergonha ou a timidez, né? Vem aí, tem duas esferas que eu posso trabalhar, né? A espiritualista e a psicológica. Mas ambas levam sempre a trabalhar uma coisa, que é o emocional. Então, ou você, eu fui uma pessoa muito tímida. Eu sou ainda, mas eu fui mais. Na minha infância eu era bem mais. Então, ou você foi muito retraído, teve uma cobrança extrema sobre você na infância, de muito podado, de não pode, não é certo, não é bonito, isso é feio, não faz isso, não faz aquilo, que não dá, não vai, não anda, não come, não isso, não aquilo. E isso acaba te limitando, isso acaba deixando você desconfortável para realizar as suas ações. E isso, assim, é um tiro no pé, tá? Para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Ou você já vem com essas travas emocionais para que você trabalhe aqui, tá? E aí já vem da espiritualidade. Então você já vem com essas travas que te impedem ou que são seus desafios na vida para você superar, né? Desbloquear e conseguir agir sem que a vergonha e a timidez te bloqueiem, tá? Então tem essas duas análises que a gente pode levar, mas ambas estão diretamente impactadas onde? No emocional, tá? Ambas fazem com que você exija até mais, porque você acaba entrando em conflito com o teu físico. Então você vai perceber uma pessoa que tem vergonha, ela fica vermelha, então há uma aceleração do batimento cardíaco, há uma sudorese, a pessoa começa a transpirar muito, então ela tá pedindo mais, exigindo mais do corpo, tá? E com o tempo, quando você vai trabalhando muito essa exigência do corpo, você acaba trazendo sinais de desgaste físico ou orgânicos dentro, né? Dentro do teu corpo, com partes do teu organismo apresentando doenças, tá? Porque a psicossomática explica isso. Toda doença tem fundo emocional. Então, se você apresenta algum distúrbio emocional que não é tratado, e isso com o tempo vai se acumulando e você vai deixando de lado, um momento ela vai parar, ela vai gritar na carne, porque a doença se aloja na carne porque não foi olhada no emocional. E também tá ligado à questão do psicológico, né, do seu mental, como que você lidar com essas coisas. Mas enfim, para não complicar mais o assunto, tem raiz nesses dois sentidos, tá? O que a vergonha nos impede hoje em dia? Por exemplo, ela me travou muito tempo de eu estar aqui na frente do celular falando para as pessoas coisas que elas necessitam ouvir, coisas que elas dizem que é muito bom elas ouvirem, mas a timidez e a vergonha não me deixava falar. Porque eu não achava que não estava bom. Aí vem os achismos, né? Aí vem a questão da autoestima e da autoconfiança minada na infância, no meu caso, tá? Bloqueada lá. De não saber se estou sendo aprovada, tem que ter sensação de aprovação, será que as pessoas estão, o que será que as pessoas estão achando, será que isso é interessante mesmo, será que isso é relevante, será que isso, será que não é bobeira o que eu estou fazendo, o que vão pensar de mim. Então isso tudo é o que? É uma autoafirmação. Eu preciso que as pessoas me aprovem, eu preciso que as pessoas me validem para que eu possa me sentir segura e à vontade para expressar a minha verdade, tá? Então, a vergonha, a gente já entendeu o caminho dela, o processo. Então, a vergonha, ela precisa ser tratada, ou a timidez, né, ela precisa ser tratada onde? Na autoaprovação. Não dá para ficar esperando o outro. Não dá. Porque você vai passar a vida toda esperando a aprovação do outro, o feedback do outro, o conselho do outro. E geralmente a gente, por medo, porque a gente já mentalmente já estamos mantrando o não vão me aceitar, isso é muito ridículo, isso é muito feio. Eu vou acabar atraindo mais e mais dessas situações, e mais eu bloqueio, e mais eu reafirmo o meu sentimento de vergonha e timidez. E mais eu me auto-saboto, e mais eu me impeço de crescer.
Uau, Mari, é tudo isso. Você vê como que o negocinho assim que a gente acha que não faz mal nenhum, faz o mal danado. É isso que a timidez e a vergonha nos provoca, né? Ela tá muito ligada a essa questão da autoaprovação e da baixa autoestima também. Porque se eu sou uma pessoa que trabalha a minha autoestima, automaticamente eu tô trabalhando a minha autoaceitação. E automaticamente eu trabalhando a minha autoconfiança. Então, se eu sou uma pessoa que... Olá, Carla, tudo bem? Seja bem-vinda. Se eu sou uma pessoa que estou trabalhando a minha autoestima, e isso já interfere na minha autoconfiança e na minha a partir disso eu começo a me autoaceitar, eu não tenho por que ter vergonha. Eu começo, então, a burlar esse sentimento. Eu começo, então, a ressignificar, a falar, cara, você não vai mandar mais na minha vida. E foi assim, né, tendo essas cátaros de insights que eu consegui desvencilhar a questão da timidez, a questão do dizer não, do saber dizer não ao outro, de dar limite ao outro, a questão de me impor, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, tem que ser dessa forma, pra mim é assim, não, tudo bem, se você é assim, tá ok, mas pra mim tem que ser dessa forma. Foi assim que eu fui conquistando, e detalhe, gente, a gente acha que não é muito, mas essas pequenas conquistas diárias te colocam mais perto de quem você é, te colocam mais perto da essência, do seu ser como um todo, tá? Te colocam mais próximo da sua verdade interior, do seu lugar de fala. A gente está falando tanto atualmente do lugar de fala na sociedade, né? Onde que é o meu lugar de fala? Quando você está mais próximo dessa autoafirmação, da autoaceitação, da autoestima, mais próximo do seu lugar de fala você está. Mais próximo você mesmo se leva para onde tem que estar, tá? E aí a vergonha vem desse mecanismo todo, a timidez e a vergonha vem daí. E olha só o quanto de coisas que se você não para trabalhar só esse mecanismo da vergonha e da timidez, você se impede de realizar. Você consegue entender todo o processo que isso faz, como é importante isso na sua vida, como é relevante para você? Não é natural ser tímido, tá? Não é natural. Então a gente volta lá como eu estava explicando, vem por dois fatores e tá ligado num só. Então, ou psicológico ou espiritual. E tá ligado, e o que eles conversam direto com o emocional. Então, é comum, tá? Tem muita coisa aí fora que é comum, mas não é normal. E a gente precisa parar de achar que o comum é normal, quando não é. Então não é comum, não é normal ser tímido, é comum. Não é normal ter vergonha, é comum. Mas a partir do momento que eu me aceito, vou trabalhando esses sentimentos de autoestima com autoaceitação, eu passo a viver a normalidade de ser quem sou e não me importo muito com o que as pessoas acabam achando. Então, automaticamente eu derrubo o quê? A autovalidação. O outro já não interfere tanto. A opinião do outro, o movimento do outro, o pensamento do outro, a energia do outro já não interfere tanto no meu livre-arbítrio, não interfere tanto na minha essência. E aí eu fluo naturalmente, sendo quem sou. Então, você fala, uau, gente! Uau! Uau, né? Mas é isso, é só a gente começar a lidar com as questões comuns, né? Como comuns, não normais. Parar de tratar questões comuns como normais. E darmos voz, darmos vez. Principalmente essa geração que está chegando agora. Elas precisam ter esse poder de fala, de fala e de escuta. Saber, ela tem que entender que tem um momento que ela vai ouvir, mas também tem um momento que ela vai falar. As gerações anteriores, a minha geração, acho que até uma geração depois da minha e as anteriores à minha, elas não tinham lugar de fala. Então, a gente tem, por consequência, pessoas mais retraídas, mais rígidas, pessoas com maior dificuldade de se expressar, pessoas com a sua identidade roubada, porque tiveram que se formatar ao padrão paternal ou maternal, padrões que são de exigências da família ou da cultura. E quando você faz esse movimento de fuga, né, você fala, Deus é mais, não quero isso pra mim não. Aí você se torna quem? O diferente, a ovelha negra, aquela pessoa não grata, né?
E poucas pessoas fizeram esse movimento dessas gerações por medo, né? Por se permitir. E aí cresceram pessoas retraídas, pessoas que não falam, pessoas muito pra dentro, pessoas tímidas, pessoas... Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, assim, nos cursos que eu fui fazendo, de pessoas que, tipo, eles iam só falar ou ler uma coisa, ou só falar da sua opinião sobre um determinado assunto e você já via, assim, queimando a pele, o nervoso, o tremor. E é desconfortante, sabe? A gente não pode olhar isso como normal, a gente olha como comum. E tenta deixar a pessoa mais à vontade possível. E as pessoas que passam por essa frustração, porque eu já fui assim, eu sei que é frustrante, você querer falar e não conseguir, você querer se expressar e não saber, e ficar uma vozinha lá dentro martelando na sua cabeça se está certo, se está errado, não fala, fala sim, não fala não. Aquela confusão toda, daqui a pouco a oportunidade passou, você não falou e você se frustra porque não tinha falado, porque não perguntou, porque não questionou. Eu fui uma criança, por exemplo, na escola que não fazia pergunta, porque eu tinha vergonha. Então eu não levantava a mão para fazer pergunta, entendeu? Não entendia nada. Porque tinha vergonha, tá? Então ali você já compreende que tem ajustes e alinhamentos precisando ser feitos dentro do núcleo familiar. A criança precisa se expressar, ela precisa ter essa liberdade de expressão. E isso são movimentos que a gente... e o que isso tem a ver com a nova era? É isso, eu tô explicando, né, para quem chegou depois. O título de hoje foi Vergonha, Timidez, eu aliei os dois, associei os dois. Dentro da live da semana, né, que é sobre atualizações, é isso, retratar como isso atrapalha o nosso crescimento, porque atrapalha muito. Imagina, você com uma oportunidade, de repente na sua frente, você perde por vergonha, por timidez, por não ter falado, não ter se expressado, não ter dado aquela ideia, não ter contatado pessoas. Quantos networkings eu perdi na vida porque tinha vergonha? E ainda tem algumas travas até hoje de chegar na pessoa e conversar e assim, oi, só chegar e falar, oi, tudo bem? Eu às vezes ia até a pessoa e dava meia volta, falava, não, o diálogo interno, que ridículo, você falou o quê? Entendeu? Quantos ensaios eu fiquei indo lá, assim, com pessoas que eu admirava pra falar e conversar, e eu ficava, não vou. São travas internas que impedem o nosso crescimento. Impedem, sim. E a nova era faz esse movimento para que isso não mais aconteça, tá? Para que as pessoas possam ser mais leves, destravadas, que se sintam mais pertencentes, que sejam cada vez mais elas mesmas, que trafeguem livre, criando, porque quando a gente é livre, é solto, é relaxado, a nossa criatividade abunda. E quando a nossa criatividade abunda, é abundante, a gente consegue ser uma perfeita manifestação divina. Porque somos essa ferramenta, somos seres divinos aqui, estamos aqui para co-criar através do cosmos, né? Do universo, da força maior que rege tudo isso. E quando a gente tem esses mecanismozinhos que precisam ser alinhados e ajustados, que estão ali travados, essa criação não acontece. Esse fluir do universo conosco, essa conversa, esse diálogo não acontece. Ele simplesmente é ceifado, ele para. Às vezes ele até vem, você trabalha aqui no vórtice energético, né? Ela vem a criatividade, você se anima com aquilo e você quer expressar com aquilo, mas a vergonha ela para aqui, ó, ela trafega do chakra laríngeo, que é a nossa garganta, eu expressar, porque você não fala, né? E vem aqui no estômago. Então ela fica trafegando aqui entre o estômago e o laríngeo. Se vem de questões de autoaceitação, autoafirmação, por opressão, né, abuso ou opressão na infância, aí ela desce até o chakra básico sexual. E ela fica aqui, mas ela não vai, tá? Dependendo de onde vem, tá? Para no cardíaco, ou para no estômago, ou sobe até aqui não passa. E a pessoa vai travando esse vórtice de criatividade, né? De essência, de ser quem você é, e você não manifesta. Você não manifesta suas realizações, que são as próprias realizações do divino através de você, porque existe esse mecanismo aí, essa trava, que flui naturalmente quando você se permite, quando você se trabalha, quando você internaliza, quando você busca auxílios, né? Eu comecei falando aqui no início da live sobre essa maravilha que eu tô usando, né?
que inclusive a Carla que tá aqui assistindo é a criadora, tá? E eu uso. Esse aqui é um óleozinho de gerânio, essência de gerânio, né? Que aí, trabalhando questões em mim, eu tô adorando. Então, isso aqui ajuda para algumas questões? Ajuda. Esse específico tá me auxiliando na questão da minha TPM, dores de cabeça, que eu tinha, como eu comentei aqui no início da live. Eu tinha muitas dores de cabeça e justamente por conta do meu desenvolvimento mais intelectual, mediúnico, as TPMs vindo e oscilando, aquela coisa. Aliviou, eu não tive mais. Geralmente eu tenho nesse período. Eu não tenho. Então, assim, são tratamentos naturais, tratamentos totalmente de acordo com o que eu preciso. É uma medicina, né, que está disponível. Então, é um meio de você trabalhar. Dá para você trabalhar a timidez e a vergonha com aromaterapia? Eu acredito que dá, né? Dá, Carla? Eu acho que dá. Sabe? Porque quando eu comecei a live, quem está acompanhando do início, sabe que eu falei que ela rege onde, que ela atrapalha o quê? O emocional. Independente se seja espiritual, você já traga de outras, já traga de outras vidas, né? Já traga com você essa questão para você se trabalhar. Ou se é daqui, do psicológico, lá, da infância, e você vendo. O fundo disso é um só, é o emocional, tá? É o seu emocional abalado, gritando. Olha lá, a Carla falou que dá pra trabalhar com aromaterapia, dá pra trabalhar com as terapias que eu realizo, né? São terapias de cura quântica, Theta Healing, o Reiki, a regressão. E você vai começando a fazer o que? As limpezas necessárias desses processos para você ser cada vez mais você. Para que nada te impeça de realizar de vencer a sua verdade divina e realizar através da sua verdade o que você tem que fazer, as suas ações, tá? Olha como é lindo. Eu super gostei da live de hoje. Achei tão leve, tão descontraída, tão propícia, tão maravilhosa. Porque ainda são coisas que as pessoas passam, né? A questão da vergonha, da timidez, são travas que às vezes impedem. Imagina, você tem que ir para um lugar e aí você não tem coragem de entrar no lugar, de bater na porta, de cumprimentar a pessoa, de falar com ela, porque você tem vergonha. E eu comecei a trabalhar uma frase. Leva essa frase para você. Quando a vergonha te parar, você já fala assim, olha, o máximo que eu vou receber é o não. Então, se o não eu já tenho, porque o meu eu tá dizendo que o não é meu, eu vou pelo sim. Porque pode ser que o sim me surpreenda. Então, eu quero me surpreender. E vai. E vence esses bloqueios, tá? Isso é uma forma de você também, para quem já vem com esse trabalho, de repente, baseado no teu crescimento, isso é um desafio para você, é só você vencer. Vai vencendo diariamente essas questões e se coloca para o mundo. O mundo precisa ouvir a sua verdade, precisa saber quem você é. Imagina, se eu tivesse sido vencida pela minha vergonha, eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. Não estaria aqui todos os dias, 13 horas, nesse papo legal e descontraído, não é? E vocês aqui recebendo essa informação e eu também crescendo cada vez mais como pessoa, como ser espiritual, como ferramenta do Criador nesse momento. E por quê? Porque um dia eu resolvi vencer a minha timidez. Foi difícil, hein? Foi fácil não, mas eu venci. Então é isso, seres divinos. Para quem acompanhou a live toda, segue o convite aí do grupo de Reforma Íntima Coletivo. Vai lá na minha página do Facebook, pede a solicitação, entra lá, faça parte dessa egrégora positiva e maravilhosa. A regressão terapêutica é a regressão do novo milênio. Sério mesmo, eu vou falar para vocês. É uma terapia que vem para auxiliar nesse momento agora, tá? De transição. Para você deixar realmente tudo mesmo. Tudo é tudo, tá, gente? Tudo multiplica por 10, assim, né? Elevado. Que tudo que você não precisa mais carregar de karmas anteriores, pessoas, contatos, tudo para trás, para você viver essa verdade do que tá por vir, tá? Tem muita gente já vibrando e ressoando essa nova energia do mundo. Tem muita coisa boa e maravilhosa por vir. Você precisa estar nessa frequência. Por favor. A oportunidade foi lançada, tá? Então, vão lá. A partir de quinta-feira, chicote estrala. É brincadeirinha, é brincadeirinha. Mas a partir de quinta-feira, eu começo a fazer as regressões coletivas
E pra quem sempre teve vontade, não curiosidade, tá? Não adianta, sei lá, falar assim, ai, deixa eu descobrir o que eu quero ser, de repente ela me... Não, é pra quem quer reforma íntima, autoconhecimento, limpeza kármica, limpezas energéticas, espirituais, limpezas físicas. Aí você entra lá, vai ser super bem-vindo, a egrégora espiritual vai te acolher, vai te amparar, você vai se sentir muito abraçado. Eu vou estar nessa jornada na linha de frente aí com vocês. Tenham paciência comigo, tá bom? E a gente vai junto, porque eu vou ter todo o amor do mundo com vocês. E a gente caminha junto aí nesse processo de transição planetária. Fiquem com Deus, um grande beijo, um grande abraço e até amanhã às 13 horas.